É de arrepiar, festa gigante da torcida do Flamengo em Aracaju, recepcionando o Mengão na entrada do hotel. E o Flamengo tem mudanças na escalação para a partida contra o Bangu nesta quarta-feira. E provavelmente é assim que o Flamengo vai jogar contra o Bangu. E o João Guilherme, hein, que rasgou elogios à torcida do Flamengo. Olha, é impressionante, realmente. É apenas uma constatação. Então a torcida do Flamengo, não tenha dúvida, cada ano que passa, a torcida do Flamengo irá aumentar e eu acho que vai se distanciar dos rivais. E essas notícias e outra mais você acompanha aqui agora, no canal Meu Mengão React. Chega mais aqui no canal Meu Mengão React, logo cedo na manhã desta quinta-feira. Estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E hoje tem Flamengo, Mengão entra em campo, partida contra o Bangu em Aracaju. Já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida, daqueles que torce de verdade pro nosso Mengão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo. Todos os dias notícias e informações do Mengão para vocês, tá bom? Já vai nos comentários, escreva de qual localidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, se você é de Aracaju, se você é de São Paulo, Bahia, escreve nos comentários e também escreva palpite seu para a partida de hoje contra o Bangu. Antes da gente começar o vídeo, vou ler alguns comentários das pessoas que sempre enviam mensagem pra gente nos vídeos anteriores. Então vamos lá. O Boblove falou o seguinte: boa noite, sou de Aracaju, Sergipe, e esse ano, se Deus quiser, vamos ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Poxa, meu amigo, tomara, hein? Vamos ver. Alexandro falou o seguinte: sou de Sergipe e vai ser 3-0 Mengão. Vamos ver. Edberto falou o seguinte: sou de Santarém do Pará, Flamengo ganha de 3-0. Vamos ver, torcer pro Mengão. E o Vene Casagrande, hein, que compartilhou um post lá no nosso Twitter, e ele falou o seguinte, isso aqui é sensacional. Por essas e outras que sou a favor de jogo do Carioca poder ser disputado fora do Rio de Janeiro. A última vez que o torcedor do Flamengo tinha visto o time em Aracaju havia sido em 2016. Amanhã contra o Bangu, no caso seria hoje, né? Vão poder matar a saudade. Tá aí, um abração aí pro Vene Casagrande. Ele compartilhou um post que a gente havia feito da torcida do Flamengo recebendo o Mengão lá em Aracaju. Então vamos lá, nação. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. E a preparação do Flamengo para a partida.
É impressionante, né, pessoal? Impressionante a torcida do Flamengo em Aracaju. É coisa de louco, meus amigos. Olha, não tem comparação. Uma festa mesmo da torcida do Mengão. Infelizmente, há muito tempo, né? Não tem uma empresa responsável que poderia ser contratada pelo Flamengo e Fluminense, não? Bruno Amorim, bom ponto. O Maracanã, ele é do Estado. Haverá uma licitação. Olha o Maraca aí, ó. Maravilhoso Maracanã, Maracanãzinho, Parque Aquático Júlio Delamare, Estádio Célio de Barros, o complexo do Maracanã está aqui atrás de mim. É do Estado. Mas a partir do momento que a dupla Fla-Flu administra o Maracanã, ela tem a responsabilidade de cuidar do gramado. Então, no momento que está sob a administração da dupla Flamengo e Fluminense, eles têm que dar um jeito de melhorar esse gramado do Maracanã. Agora não vão dar, né? Porque a licitação vem aí, eles podem ganhar, Flamengo e Fluminense, ou podem perder. Se ganharem, eu acredito que vão investir no gramado do Maracanã, porque será um longo prazo, 25 anos, se eu não estou enganado. Se perderem, vão continuar jogando ali, pagando aluguel, e quem assumir vai cuidar do gramado do Maracanã. É o mínimo que se espera, né? O que a torcida vem fazendo nesse início de temporada é impressionante. USA, Norte e Nordeste, onde vai a nação faz a festa. Emanuel, grande abraço, meu amigo. Olha, é impressionante realmente. É apenas uma constatação, né? Eu acompanho futebol profissionalmente desde 1988, então desde o início dos anos 90, final dos anos 80, quando eu trabalhava em emissora de rádio, a gente ia muitas vezes fazer excursões, né, de times cariocas pelo norte e nordeste do Brasil, e isso que está acontecendo agora com o Flamengo, que é muito mostrado, aí a torcida, a multidão, isso já acontecia naquela época. Eu testemunhei várias vezes. Só que, obviamente, que a mídia aumentou muito, a divulgação aumentou muito, né? As torcidas cresceram, a população cresceu, e a torcida do Flamengo, que já era imensa, a maior, né, torcida do Brasil, ela aumentou. Primeiro, pelos feitos da era Zico, que fez com que a torcida do Flamengo se tornasse muito maior do que as outras. E agora, essa geração, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Jorge Jesus, Dorival Júnior, esses títulos de 2019 para cá, vocês não tenham dúvida que isso só está fazendo a torcida do Flamengo aumentar. Porque uma grande parte da torcida do Flamengo vivia o Flamengo um dia ganhou a Libertadores, o Flamengo foi campeão mundial, o Zico, eu não vi o Zico jogar, eu nunca vi o Flamengo ser campeão da Libertadores. E agora, quem é adulto e não tinha visto, viu, e quem é criança está vendo, está acompanhando. E geralmente times que estão ganhando muitos títulos, eu sei que eu vou falar que 2023 não ganhou nada, ok, mas 2019 ganhou, 2020 ganhou, 2021 ganhou, 2022 ganhou. São times que atraem a torcida. E como o Flamengo já tem uma legião, é uma religião, é uma multidão, tem milhões e milhões de adeptos espalhados por aí, então isso motiva ainda mais a garotada, além da influência dos pais, dos amigos, dos parentes, a torcer para o Flamengo. Então a torcida do Flamengo, não tenha dúvida, é uma tendência. Cada ano que passa, a torcida do Flamengo irá aumentar e eu acho que vai se distanciar dos rivais. Exatamente por quê? Porque o Flamengo, além de já ter a maior torcida, é um time que está numa condição privilegiada, financeira, de estrutura. O Flamengo terá sempre condições de montar bons elencos e ganhar títulos. Então o Flamengo estará sempre disputando. E isso vai fazer com que essa paixão aumente cada vez mais. Vocês viram a quantidade de pessoas
na porta do hotel do Flamengo é impressionante. A mobilização que o Flamengo proporciona, nenhum outro time consegue. Claro que todos os times têm grandes torcidas, umas maiores, outras menores. Agora, a mobilização que o Flamengo consegue é algo realmente fora do normal. E anote, as pesquisas vão mostrar. O Flamengo, daqui a 10 anos, terá uma torcida muito maior do que tem hoje e vai se distanciar dos rivais. Por quê? Porque será a garotada de hoje que será o adolescente ou o adulto de amanhã que viu o Gabigol, o Arrascaeta, Bruno Henrique, o time de 2019, as conquistas de Libertadores e outras coisas mais. Isso aí é muito claro. Beleza, galera? Outra informação de mercado da bola: não deu certo a negociação do Adana, da Turquia, para assinar com Lincoln, aquele atacante cria do Flamengo. O atacante viajou, se apresentou ao clube e, por divergências contratuais, não assinou vínculo com a equipe turca antes do fim da janela de transferência. Ou seja, o jogador continua livre no mercado. Que fase é do Lincoln, hein? Mas vamos lá, galera. Vamos falar de Flamengo, que pega o Bangu nessa quinta-feira pelo Carioca em Sergipe. E a última vez que o Flamengo jogou em Sergipe foi 8 anos atrás. Será que vocês vão recordar qual foi o jogo? Vamos lá. Em 2016, quando o Flamengo ainda era comandado por Muricy Ramalho, o Flamengo enfrentou o Confiança, mas perdeu por 1-0 no jogo que foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Antes desse duelo aí com o Confiança, o clube só tinha feito mais um jogo no estado, nesse século, tá? Que foi na vitória por 2-1 sobre o Racing da Argentina, em amistoso no Batistão em 2003. Caramba, vocês lembravam dessa? Acho que não, então fica aí a curiosidade para vocês. E para esse jogo dessa quinta-feira contra o Bangu, o técnico Tite não vai poder contar com Pulgar, suspenso, De La Cruz e Alan. Pois é, o Flamengo divulgou nas redes sociais situação sobre De La Cruz e Alan. Anota aí. O Flamengo informou que o atleta De La Cruz realizou tratamento por conta de dores no ombro e está fora da partida contra o Bangu. Já o atleta Alan realiza trabalho de reequilíbrio muscular, controle de carga e ficará fora dos jogos pelo período curto de 12 dias. Eu vou discordar da nota do Flamengo quando diz um período curto. Beleza, se você parar a analisar 12 dias, não é nem a metade de um mês. Só que, gente, 12 dias para fazer trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga, eu acho muito tempo. Dos males, o menor, pelo menos é um período que o Flamengo não vai ter muitos jogos importantes. A verdade é essa. Tem um jogo contra o Fluminense no dia 25, que eu considero extremamente importante, um clássico, e para mim tem sido a maior rivalidade no futebol carioca nos últimos anos, tanto é que Fla-Flu decidiu os 2 últimos campeonatos cariocas, o Fluminense levou a melhor. Eu vejo o Fluminense hoje como favorito do campeonato para ganhar o Campeonato Carioca. Ah, mas o elenco do Flamengo é melhor. Beleza. Só que hoje o time do Fluminense está ajustado. Extremamente ajustado. Claro, não é imbatível, mas o Tite ainda busca a batida perfeita no Flamengo, digamos assim. Tanto é que o próprio Tite fala isso. Então, com esses desfalques, qual foi a lista de relacionados do Flamengo? Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves. Zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Cleiton. Laterais: Wesley, Varela, Ayrton Lucas e Carbone, que é o jogador da base do Flamengo. Volantes: Igor Jesus, Ryan Lucas e Everton. Caraca, 3 volantes da categoria de base do Flamengo. Meias: Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Lohan relacionado. Para mim, o Lohan é a próxima joia do Flamengo aí, que vai brilhar futuramente com a camisa rubro-negra. E para finalizar, os atacantes: Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Gabigol, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves, que é um meio atacante. Botei aqui como atacante, mas vocês entenderam. Dito isso, qual é o time titular do Flamengo? A provável escalação? Vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Igor Jesus ganhando a vaga no meio de campo, Gerson e Arrascaeta. Luiz Araújo entrando na vaga do De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Eu acho correta a escolha tanto pelo Igor Jesus quanto pelo Luiz Araújo. Igor Jesus entra ali. Lembrando, Pulgar suspenso, tá fora.
Alan, que seria o substituto imediato, está fora para reequilíbrio muscular. Eu acho que tem que utilizar o Igor Jesus, que para mim é um bom jogador. Eu gosto de comparar muito o Igor Jesus com o João Gomes. Para mim é o mesmo estilo de futebol. Acho até que o Igor Jesus pode seguir o mesmo caminho do João Gomes. Claro, tudo depende de muita coisa, em N fatores, ter oportunidades. Mas muita gente vai falar assim, mas por que não botou o Thiago Maia? Já vou explicar por que não colocou. E no ataque colocou o Luiz Araújo, que na minha concepção tem entrado super bem. Inclusive quando foi titular no último jogo também jogou bem. Para mim foi o melhor em campo. Eu acho que a oportunidade para o Luiz Araújo na vaga de La Cruz correta, sobretudo no ponto de vista tático. Luiz Araújo atuando pela ponta direita, o Cebolinha pela ponta esquerda, o Pedro centralizado, a Arrascaeta sendo responsável pela armação das jogadas e o Gerson sendo volante, mas também indo muito ao ataque. Então, estou de acordo aí com as escolhas do Tite, a ver como será o time, o desempenho do Flamengo dentro de campo. Sobre o Thiago Maia, por que ele não foi nem relacionado? Porque o Internacional continua insistindo na contratação do volante. O Internacional, inclusive, aumentou a oferta ao Flamengo. A última oferta do Inter ao Flamengo foi 3 milhões de euros de maneira fixa e 800 mil euros em metas. Agora o Internacional aumentou a oferta, mas não chegou aos 5 milhões de euros que o Flamengo pede para vender o jogador. O que me falaram, um pouco mais de 4 milhões de euros. Foi isso que me falaram só. Confesso para vocês que eu não tenho o valor exato. Mesmo assim, será que vale a pena vender o Thiago Maia por esse valor? Supondo que a proposta tenha sido de 4 milhões de euros. O Flamengo vai ter que ir ao mercado contratar um volante. O jogo contra o Bangu mostra isso. Pulgar suspenso. Alan fazendo reequilíbrio muscular. Não dá para você botar uma pressão toda no Igor Jesus. Eu acho que o Igor Jesus ele tem que fazer um trabalho, indo aos poucos, para não queimar etapas, tal como fizeram com o João Gomes. Para não botar essa pressão toda no Igor Jesus. O Flamengo, com 4 milhões de euros, vai conseguir contratar um bom volante no mercado? Um volante com o potencial do Thiago Maia? Não vive boa fase no Flamengo, concordo, mas é bom jogador. É um reserva de luxo, digamos assim. O Flamengo vai conseguir contratar? A pergunta é essa. O questionamento é esse. Eu fico um pouco receoso. Para vender o Thiago Maia ao Internacional, tem que ter um jogador bem encaminhado para a posição. O Flamengo vai viver ano conturbado. Muitos jogos, Copa América, o futebol brasileiro não vai parar. Vale o risco? Fica essa pergunta e eu quero que você dê sua opinião, torcedor rubro-negro. Vale a pena vender o Thiago Maia, que seja por 4 milhões de euros? Vale? Pode comentar à vontade aí. Mateuzinho, situação próxima do anúncio, o Flamengo, repito, só vai liberar o jogador depois que o Corinthians assinar toda a documentação, e tá certo, não vou ficar falando, me estendendo muito sobre isso, que eu já falei demais, o Flamengo tá certo. Léo Ortiz, nenhuma novidade também, o Flamengo tem interesse, a proposta está na mesa, o Red Bull Bragantino já avisou que pelo valor oferecido pelo Flamengo não vende o jogador e fica nesse impasse aí. Então eu acho que estão mais ou menos definidas as coisas em termos dos 4 grandes aqui. O Botafogo, a grande missão dele é chegar na Libertadores, o Vasco é tentar um título que ele já não ganha há bastante tempo, e Flamengo e Fluminense estão ali. Para o Flamengo seria muito mais importante até do que para o Fluminense esse título, porque o Flamengo evitaria um tricampeonato do Fluminense, o que, por mais que o estadual perca a importância, é sempre desagradável para o rival, e voltaria a ganhar um título, coisa que o Flamengo não faz há mais de ano, gente. Olha só, o Flamengo não ganha um título há mais de um ano. Então, o Carioquinha, por menor que seja, tem lá uma certa importância. Mas é claro, o Fluminense, se puder botar água na sopa do Flamengo, ele vai botar. Mas a Recopa, concordo com você, Marília, a Recopa é mais importante do que ganhar o Carioca de novo. A Recopa é um título internacional, um título que vale uma grana e que o Fluminense não tem. Então seria importantíssimo. Pois é, 9 milhões esse título. E lembrando que o Fla-Flu está entre os jogos de Recopa, que não são. É na quinta-feira da semana que vem, em Quito, primeiro jogo, LDU. Fla-Flu no domingo e a volta na outra quinta-feira no Maracanã. Portuguesa e Audax e Bangu e Flamengo. Flamengo que não toma gol de ninguém, Renato. Que coisa maravilhosa, que delícia o Flamengo mesmo. Meu Deus do céu. Contra esses pouco. Esses ataques de riso que jogam contra o Flamengo, pelo amor de Deus.
Eu quero ver o Flamengo não tomar gol nos jogos para valer. Porque contra o Vasco, por exemplo, ele não tomou 2 gols porque o Léo Pereira estava disfarçado de santo, né? Ele fez 2 milagres. Ele fez literalmente 2 milagres para evitar os gols do Vasco. Agora, o Flamengo está numa situação... Esse jogo com o Bangu expôs um problema sério do Flamengo. Já se sabe que o De La Cruz não joga, porque teve um problema no ombro. Isso aí, tudo bem, foi uma queda, tá? Não vale a pena forçar. Também teve isso. Ele machucou o ombro no jogo e acabou de deslocar na Sapucaí. Mas, de qualquer maneira, esse jogo não é importante. Agora, o Pulgar não vai jogar porque levou 3 amarelos. O Pulgar é um problema. O Pulgar é um ótimo jogador, mas ele leva 3 amarelos a cada 4 jogos. Então ele não joga. Aí todo mundo diz assim, não, tudo bem, vai jogar o Alan. O Alan está no departamento médico. O Alan está parecendo que vai pegar aquela maca que era do Rodrigo Caio. Porque ele está lá para recondicionamento muscular. Aquelas coisas que ninguém explica. Deve ter tido uma contusão muscular. E aí, em vez de falarem isso, diz, não, é por um breve período de 12 dias. Desde quando período de 12 dias é breve no futebol? São quase 2 semanas. Vai perder pelo menos 2 jogos. São 4 jogos quase. Imagina, 4 jogos. Então, como é que é breve período, né? E outra coisa, joga uma coisa de preocupação. Tipo, o Pulgar vai ficar 9 jogos fora durante a Copa América. O reserva dele é o Alan. Se o Alan começar a ter problemas físicos, quem vai jogar? Para que o Flamengo está negociando o Thiago Maia com o Internacional? A troco de quê? O Flamengo não precisa de dinheiro. Vai vender o Thiago Maia para depois ter que jogar com o menino, com o Igor Jesus? Pode ser até que tenha talento, mas até agora nenhum dos treinadores que o pegou no profissional o botou para jogar. Então, olha, o Flamengo é mais uma do Marcos Braz e Companhia Limitada. Fora a novela Léo Ortiz, que eu não aguento mais a novela Léo Ortiz. Pois é. O Flamengo, pelo tempo que o Tite está à frente, vai teimar com um jogo posicional? Tá bravo igual você, o Thales Romanato. Ele vê mais ou menos como eu, né? É claro que ainda é início de temporada. Ninguém queria ver o Flamengo do Tite voando, não dava para estar voando essa temporada. Mas já podia estar melhor. Continua a ser um time meio arame liso, um time que tem enorme dificuldade de transformar as poucas chances que cria em gol. Sobre o posicional, o Tite adora. A única maneira de fazer o Tite não abrir mão dos pontinhas, como ele chama, a gente não chama de pontinhas, ele chama de externos. Antigamente ele chamava de externo desequilibrante, dessa vez pelo menos ele tirou o desequilibrante. Mas os externos se o quarteto do meio campo realmente se impuser. Aí ele vai ter que abrir mão de um ponta, muito provavelmente o Luiz Araújo, ou se o Luiz Araújo se firmar, de repente o Cebolinha, e jogar com 4 no meio campo. Se os 4 não se formarem, não formarem um quarteto virtuoso, ele vai continuar jogando com pontinhas, e aí toma de jogador atarrachado na linha lateral, e toma de atacante esperando a bola chegar. Será o quinto posicional do Flamengo. E essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Bangu. O técnico Tite fez algumas mudanças na escalação, isso porque o Alan está no departamento médico, o De La Cruz também, então ele fez algumas mudanças na escalação. Vamos aqui analisar. Nesse momento, o Tite escolheu o goleiro Rossi, que é o titular absoluto do Mengão, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Ayrton Lucas e Varela, no meio de campo ficou com Gerson e Igor Jesus, aí um pouquinho mais avançado de Arrascaeta, nas pontas aí Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Então, olha só, destaque aí pro Igor Jesus, né? No caso, como o Venê falou, o Flamengo está por vender aí o Thiago Maia, né? O Alan lesionado, De La Cruz, nesse momento, departamento médico por causa das dores no ombro. Então, meus amigos, o técnico Tite optou por essa escalação. Agora eu gostaria da sua opinião. O que você achou? Inclusive, vimos na partida passada o Gabigol marcando gol, né? Jogando um pouquinho melhor. Na sua opinião, o Tite fez certo em colocar Cebolinha e Pedro no lugar de Bruno Henrique e Gabigol? Escreve nos comentários a sua opinião. Escreva também o seu palpite para essa partida de hoje, né? E aí vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Provavelmente vai ser uma festa da torcida, o estádio deve estar lotado, vai estar lotado para essa partida em Aracaju. E fica ligado aqui no nosso canal que no final do mês de fevereiro nós vamos sortear 2 mantos do Mengão. Manto número 1, novo manto do Flamengo.
Mas para você participar, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal, é somente para os inscritos. E também tem um link aqui na descrição do vídeo, onde tem nossas redes sociais, lá no Insta e também no Twitter, que é o novo X. Você vai lá, segue a gente lá e fica ligado aqui no nosso canal, deixa o sininho ativado aqui do YouTube, para quando a gente postar vídeo você receber a notificação, e aí nos próximos vídeos nós vamos ir falando como que nós vamos realizar esse sorteio, tá bom? Então fica ligado aí no nosso canal. Então é isso daí, nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, lembrando que hoje tem jogo do Mengão, então vamos trazer sempre o pré-jogo e também o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal Meu Mengão React, tá bom, nação? Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.